Mais de 1.700 pessoas ouviram as nossas ministrações em áudio no Spotify. 55% delas nos Estados Unidos. Eu te pergunto, isso é sobrenatural? Sim ou não? É Deus usando essa igreja para abençoar até outras nações. Olha que benção. Então, além dessa congregação que você está vendo aqui, esse grupo de pessoas nos cultos, de quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, no culto de jovens, nós temos uma grande congregação em vários lugares que nos assistem, que veem as nossas ministrações. Estamos tendo uma dificuldade aí com a nossa internet, mas estamos gravando as ministrações, as palavras, estamos transmitindo também no Instagram. E Deus continua abençoando, prosperando de todos os lados. E tudo isso, gente, é fruto das suas orações, é fruto das suas contribuições e do trabalho exercido por toda essa equipe maravilhosa. Então vamos lá, Romanos 8:14, nosso tema hoje, intercedendo com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Dá um glória a Deus. Levanta as duas mãozinhas para o céu e fala, glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Então, olha o que diz a Bíblia. Se você é filho de Deus, você tem que ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Continuando, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que coisa linda. O Espírito Santo nos faz sentir como filhos amados do nosso Pai. 16. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, com E minúsculo agora, é o espírito humano, que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda o que diz esse texto. Eu e você podemos ter a convicção de que somos de Deus e de que Deus é o nosso Pai. Quem é que gera isso no nosso interior? O Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo que gera ao nosso espírito a convicção de que nós somos filhos de Deus. Isso é lindo, gente. Quem tem certeza da sua salvação aí? Levanta a mão. É possível isso. Não é presunção, não é orgulho, não é, esse cara se acha. Não. É Bíblia. É palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica, ou seja, ele gera convencimento, ele gera convicção ao nosso espírito humano de que nós somos filhos de Deus. Se você nasceu de novo, se de forma autêntica, verdadeira, genuína, você entregou sua vida e o seu coração para Jesus, a Bíblia diz que você foi regenerado pela palavra de Deus e através do Espírito Santo. Você é regenerado, você é transformado, você é justificado, declarado justo perante Deus em amor, e a partir de então você faz parte da família eterna de Deus. Olha para o lado aí, olha quantos irmãozinhos lindos, maravilhosos aí você tem do seu lado. Coisa linda, o povo mais lindo que tem, o povo mais feliz que tem, é o povo de Jesus. É o povo de Deus. E a gente experimenta isso principalmente na célula, gente. A célula é tão gostosa, a gente brinca, né? A gente dá risada, a gente faz pergunta, a gente interage, a gente ora um pelo outro. É a coisa mais linda do mundo. E se você ainda não recebe os nossos recadinhos, as nossas programações, dá o seu nome para a Betinha, lá atrás, ó, a nossa secretária, dá o seu número de telefone, o seu nome, para que a gente possa te adicionar na nossa lista de transmissão. E você ficar sabendo diariamente todas as nossas programações, todas as nossas células, todo o nosso trabalho, toda a nossa agenda. Então, vamos lá. 16. Já falei. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos
glorificados. Fala comigo, eu serei glorificado. Tem um outro trecho que Paulo fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que há de vir. Olha que coisa linda. Com o peso da glória, peso aqui fala de encargo, de responsabilidade e de bênçãos que a glória de Deus há de derramar sobre nós. Na medida em que nós sofremos, padecemos, em amor a Jesus, por amor à sua obra, por amor ao Evangelho, por amor a essa vida piedosa, consagrada diante de Deus, esse mesmo Deus está prometendo para mim e para você a manifestação da sua glória aqui, agora, nessa vida terrena, mas também uma glória ainda maior, muito mais abundante, plena, inefável, ou seja, incapaz de ser descrita com palavras humanas, lá no céu. Você vai aprender uma palavrinha nova, fala comigo, inefável. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que é inefável? Inefável não é uma palavra de senso comum. É uma palavra arcaica, uma palavra antiga. Significa incapaz de ser descrita com palavras humanas. O céu, a glória eterna, o lar celestial, as moradas do Altíssimo, são inefáveis, diz Paulo. São incapazes de ser descritos com palavras humanas. E Paulo teve lá. A Bíblia diz em 2 Coríntios que ele esteve lá, no terceiro céu. E ele viu coisas extraordinárias que seriam incapazes de ser descritas com palavras humanas. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem quer ir com o céu aí, para o céu com o pastor Giovanni? Dá um glória a Deus. Fala comigo, Senhor, eu quero ir para o céu contigo. Irmãos, nós temos que criar essa expectativa. Jesus está voltando, os sinais estão aí, o mundo está cada vez se preparando para o levantamento do anticristo, para a grande tribulação, essa coisa terrível que haverá de acontecer sobre a terra. Jesus a qualquer momento pode soar a trombeta, e a Bíblia diz que ao soar a trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos tomados com força, levados para o céu, e lá nos encontraremos com Ele para todo o sempre. Amém. Será que você não está muito preso a essa terra? Será que você está ansiando ardentemente a glória inefável do céu? É isso que a Bíblia está dizendo. E uma das experiências tremendas é justamente isso, é quando você está orando, é quando você está adorando, é quando você está intercedendo por outras pessoas, você experimenta a graça de Deus sobre a tua vida. Às vezes você está orando por alguém, você fica tão impressionado com aquilo, que você até diz, fui eu que orei aqui? Eu estava observando, a oração da Leia, que coisa linda. Já no começo do culto a gente já foi pegando fogo aqui. Amém? Sim ou não? No meio do louvor aconteceu algumas coisas ali, estourou a corda do violão, deu um trabalho, o plugue do violão soltou, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós podemos orar, nós podemos buscar a face do Senhor, nós não vamos parar, não, irmãos. O crente, ele continua caminhando na direção do céu. Amém? Vamos para o céu juntos, não fique para trás. Interceda com o Espírito Santo. Então nós já vimos sobre o modelo de Jesus de intercessão, nós já vimos sobre Abraão como modelo também de intercessão, o pai da fé, já vimos sobre Moisés, já vimos sobre Elias, domingo à noite falamos sobre Daniel, e agora vamos adentrar sobre como interceder com o Espírito Santo, tendo como base esse lindo trecho que nós lemos para vocês. Jesus é um sacerdote que continua intercedendo por mim e por você, diante do Pai. Nós temos um mediador, nós temos o único mediador entre Deus e os homens, diz 2 Timóteo 1,7, que é Cristo Jesus, homem. Tem muita gente que não sabe, mas Jesus continua sendo homem lá no céu. Ele é Deus e ele é homem, um homem ressurreto, pelo poder de Deus, com um novo corpo glorificado, lá no céu, ele está assentado à direita de Deus Pai,
e intercede por mim e por você. Toda vez que você está orando por alguém, que você está apresentando alguém diante do Senhor, você está exercendo um sacerdócio. O sacerdócio no modelo de Jesus. Porque Jesus continua fazendo isso. E nós, através do Espírito Santo, também podemos apresentar pessoas diante de Deus. É Ele quem é o nosso guia. É Ele quem nos guia toda a verdade. É Ele quem foi enviado para nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, melhor será a sua oração. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais fácil será para você orar. Porque Romanos 8:26 diz: Ele intercede, o Espírito Santo nos conduz à vontade de Deus, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Até as imperfeições da tua oração, se você estiver em Cristo e cheio do Espírito Santo, entre a tua fala e o coração de Deus lá no céu, o Espírito Santo vai intercedendo por você e consertando aquilo que você esqueceu, aquilo que você falhou, aquilo que de alguma maneira talvez você se equivocou. O Espírito Santo é quem intercede por nós junto ao Pai. Amém? Irmãos, eu já tive experiências tremendas com o Espírito Santo. Eu já acordei à noite falando em línguas estranhas. Olha que coisa esquisita, diferente. Acordei à noite falando em línguas estranhas. E não era sonâmbulo, tá? Tem muita gente que é sonâmbulo, Não, era falando em línguas mesmo. Então, quanto mais você pratica a oração em línguas, a oração em português, a oração no Espírito, como diz lá o final do livro de Judas 1:20. Quanto mais você ora no Espírito, mais esse Espírito Santo vai intercedendo por você com gemidos inexprimíveis e vai levando orações, necessidades, petições, até aquilo que esquecemos diante de Deus, consertando todas as coisas segundo a vontade de Deus. Então, o primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês, transmitindo o peso do coração de Deus. Fala comigo, transmitir o peso do coração de Deus. Ou seja, a ação do Espírito Santo consistirá muitas vezes em repartir conosco as preocupações de Deus. Hoje mesmo, acordei de madrugada, umas 6 horas da manhã, e Deus trouxe uma preocupação ao meu coração. Uma preocupação ao meu coração, sobre uma determinada pessoa. E aí comecei ali a orar, não consegui dormir mais. Por quê? Porque é Deus quem coloca esse peso do coração dele nos nossos corações. Amém? Quem já sentiu isso? Deus trazendo à memória alguém, Deus trazendo alguma situação para o teu coração, que te leve a orar por aquela pessoa. É Deus compartilhando a sua glória, a sua graça, o peso do coração dele com o teu coração, te levando a se preocupar com as coisas de Deus. É Ele quem conhece, o Espírito Santo é quem conhece as profundezas do Senhor. É Ele quem perscruta, entra lá dentro da sua mente. É o que diz o Salmo 139, é o que diz 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo conhece o coração de Deus. O ser mais íntimo de Deus, quem conhece é o Espírito Santo. E ele traz ao nosso interior, através de revelações, através de percepções, através de sentimentos, aquilo que devemos orar. Amém? Quem quer ter esse encargo do Senhor aí? Levanta a mão. Quem quer ser um intercessor aí para a glória de Deus? Irmãos, Deus quer colocar isso. Aquele teu amigo, aquele teu colega de trabalho, aquela pessoa que ainda não tem Jesus e que você sabe que ela precisa de Jesus. Deus vai colocar aquele encargo, aquelas preocupações de Deus no teu coração. E você vai começar a orar. Às vezes você vai acordar na madrugada, como hoje aconteceu comigo.
Às vezes, durante o dia, o Espírito Santo vai te trazer à memória pessoas, situações, para te lembrar daquelas situações, orar por elas. É Deus formando em você um coração de intercessor. É Deus levando o teu coração em sintonia ao coração de Jesus. É Deus te formando como um guerreiro espiritual em favor da causa do Evangelho, da obra do Senhor, com as preocupações de Deus. Amém? Isso é lindo, gente. Isso é lindo quando nós aprendemos a orar aquilo que está dentro do coração de Deus. E nós, humanamente falando, nós não podemos, nós não temos a capacidade de perscrutar, de discernir, de adentrar no coração de Deus. Mas o Espírito Santo, que ministra ao nosso espírito a vida de Deus, é capaz de ministrar isso aos nossos corações. Amém? Deus quer te fazer um homem ou uma mulher de oração. Glória a Deus. Uma pessoa de oração, uma pessoa que vai orar e Deus vai operar. Segunda-feira aconteceu isso na célula. O Durval chegou na célula com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Aí no final da célula a gente perguntou, né? Pessoal, tem alguém aqui que está enfermo, está com alguma necessidade? Aí o Durval, pastor, eu estou 2 dias sem dormir direito, com uma dor terrível na cabeça, eu queria receber a oração. O que nós fizemos? Pegamos um óleo ungido, um azeite de oliva. Se não tiver, pode ser um azeite de cozinha mesmo. Porque não é o óleo, é a oração. O óleo é apenas um símbolo. Peguei o olhinho, coloquei na testa dele, comecei a orar por ele, repreendi aquele espírito de enfermidade, continuamos orando pelas outras necessidades da célula. Quando terminou a oração, ele não sentia mais nada. Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, não é um pastor Giovanni, não tem poder nenhum em mim. É o Espírito Santo, através da igreja, de cada um de nós, os irmãos orando junto comigo. Eu fui apenas o canal para pegar as preocupações e necessidades do coração de Deus e das pessoas, e naquele momento exercer uma oração com autoridade. Você precisa acreditar que aquilo que você está orando vai acontecer. Porque fé é crer que aquilo que não existe, existirá. Que aquilo que ainda não aconteceu, acontecerá. Porque Deus colocará a palavra dele na sua boca e no seu coração. Amém? Quem quer ser poderoso em oração aqui? Dá um glória a Deus. Irmãos, eu quero isso. Eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas, eu quero ver curas sobrenaturais, eu quero ver coisas acontecendo através da minha vida, da vida de vocês. Por isso que no final nós colocamos pessoas comuns, irmãos, voluntários aqui, obreiros, pessoas como eu sou comum. Nós somos pessoas comuns, mas pessoas que creem, pessoas que oram. Eu chamo aqui na frente pessoas que têm compromisso com essa obra, que oram, que são obreiros aqui, ou não, mas estão engajados conosco em oração, principalmente a turminha da intercessão. E Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Fala comigo, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, usa a minha vida, Senhor, para fazer coisas extraordinárias. Segundo lugar, orando através de nós. Primeiro lugar, aprendemos transmitindo o peso do coração de Deus. Em segundo lugar, orando através de nós. Outra maneira do Espírito nos usar em intercessão é orando através de nós. Quando falamos em línguas estranhas, né, em outras línguas, também às vezes tem alguns que chamam de línguas dos anjos. Quando falamos em línguas estranhas, estamos deixando que o Espírito Santo use os nossos lábios, segundo a sua soberania, o seu governo, e embora naturalmente não entendemos o sentido daquela linguagem, porque ela é sobrenatural, ela é espiritual, podemos interceder
perfeitamente por alguma situação que pesa no coração de Deus. Às vezes você está ali orando em outras línguas, orando ali, Deus pega a tua boca e você começa a orar. É claro que sempre o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Fala comigo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você quiser parar de orar em língua, você consegue. Você tem sempre autonomia sobre o teu falar, até na oração em línguas. Sim. É uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual. E às vezes você está ali orando em línguas, falando com Deus, você não está entendendo com a tua mente carnal, mas o teu espírito está gemendo diante de Deus, levando as suas necessidades, e às vezes até sem você saber, levando a necessidade de outras pessoas, através de você. Irmãos, isso é algo muito lindo. Eu já tive experiência de estar orando por pessoas e de repente no meio daquela oração, Deus pega a dor daquela pessoa e coloca dentro de mim. E eu começo a sentir a dor que estava no coração da outra pessoa. Aí a pessoa começa a chorar, eu começo a chorar junto com ela. Mas é porque Deus está compartilhando a dor dela, o meu espírito, e me intensifica ainda mais a orar por ela, e me sensibilizar ainda mais pela dor dela. Vocês estão entendendo, gente? Por exemplo, quando eu vou orar por alguém que está endemoniado, se eu colocar a mão na cabeça da pessoa, se tem demônio, eu já arrepio na hora e dá um frio na coluna, assim, eu já sei que tem demônio. A oração já muda. Aí já é batalha espiritual. Amém? Não é oração, não é intercessão, ela se transforma numa batalha espiritual. O que nós aprendemos tem 3 níveis. Nível solo, que é quando a gente enfrenta os demoninhos ali mais barrelinhas, né, mais simplórios. No solo, aqui no dia a dia, na terra. Tem um segundo nível de batalha, que é o enfrentamento de satanistas, bruxos, feiticeiros, pessoas que têm alto rango e autoridade no mundo espiritual. É mais difícil. É a batalha nível enfrentamento. E existe um terceiro nível, que é a batalha estratégica, que você não pode fazer sozinho. Tem que ter no mínimo 2 pessoas, crentes maduros, debaixo da direção de Deus. Esses dias nós fizemos isso. Deus nos deu uma direção. No meio da célula de terça-feira, a Aninha estava orando lá, no meio da célula. Aí no meio da oração da Aninha, Deus me deu uma percepção espiritual. E me fez ver no mundo espiritual a gente, a turma da intercessão, indo em todas as entradas da cidade, ungindo com óleo cada entrada da cidade. Deus abriu assim, ó, no mundo espiritual. No meio da oração da Aninha. Uma pessoa comum e eu também, uma pessoa comum. Deus faz coisas extraordinárias. Isso não é muito comum comigo não, irmãos. É raro. Mas eu quero cada vez mais, em nome de Jesus. Você também? Quem quer experimentar o sobrenatural, o extraordinário de Deus sobre a tua vida, dá um glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus está nos levando a novos níveis espirituais. De oração, de jejum. Eu vejo muita gente que começou a jejuar, se consagrar mais ao Senhor. Eu tenho ficado muito feliz nesse sentido. Essa igreja crescendo em oração, jejum, consagração. E cada vez nós vamos crescer mais em nome de Jesus. Amém? E aí nós fomos lá e fizemos isso. O que aconteceu? Em 45 cidades ao redor, houve vendaval, destruição de casas, lugares e um monte de coisa. Na nossa cidade, o que aconteceu? Nada. Porque Deus avisou aos seus profetas, Deus avisou os seus servos, para que a gente orasse, protegesse a nossa cidade. Quem pode dar uma glória a Deus? Deus faz essas coisas, gente. E por isso nós temos que obedecer. Quando Deus revelar, mostrar, e claro, aquilo está de acordo com a palavra de Deus, não é algo contrário ao que as Escrituras dizem, você pode fazer, deve fazer. Tem que obedecer. Amém?
E aí nós fizemos ali várias orações, ungimos as entradas, as estradas que entram na cidade. São 6 entradas na cidade, eu nem sabia, 6 entradas na cidade. E Deus nos protegeu de vendavais aqui que assolaram várias cidades ao redor. Glória a Deus. Orando através de nós. O Espírito Santo intercede perfeitamente por alguma situação que pesa no coração de Deus. E por isso devemos orar todo o tempo no Espírito. É o que diz Efésios 18, 6:18. Em vez de ficar reclamando, em vez de se embriagar com álcool, né? Em vez de ir para festas mundanas, não, irmão. Se embriague do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, desempenhando com eficácia o ministério da oração, o ministério da intercessão. Embora nem sempre conheceremos os resultados da nossa ação, nós vamos ser obedientes. Deus irá nos usar para a glória de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem quer ser usado por Deus através da oração? Amém? Deus vai te usar. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Quem pega aí na sua cadeira, fala, eu quero, eu recebo. Deus vai me usar em nome de Jesus. Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai usar, né? Nós temos aqui a Kelly também, teve uma experiência tremenda. Ficou sabendo de uma amiga dela, uma colega de trabalho, que entrou lá num estado complicadíssimo. Aí Deus colocou um peso no coraçãozinho dela, ela foi lá no hospital, orou pela pessoa que já tinha sido desenganada pelos médicos, e Deus manifestou o seu poder, a sua glória. Amém? Que era uma pessoa comum, como eu, como você, como qualquer um de nós. Mas ouviu a voz de Deus, sentiu o peso no coração de Deus, foi lá e fez aquilo que Deus mandou fazer. Amém? Sim, Deus faz. Terceiro princípio que eu quero ensinar para vocês. Revelando as intenções dos nossos inimigos. Fala comigo, revelando as intenções dos nossos inimigos. E quantos inimigos o crente tem, gente? 3 inimigos espirituais. Qual é o maior inimigo do crente? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, o meu eu, a minha natureza caída, pecaminosa. O maior inimigo que você tem é a tua carne. É você mesmo. É a tua natureza caída, pecaminosa. Segundo inimigo do crente, Satanás e seus demônios. O reino das trevas. Que é a referência aqui do que nós estamos falando. E o terceiro inimigo do crente é o mundo sem Deus. O cosmos. O sistema mundial formado por todas as esferas da sociedade, as artes, a política, a educação, as várias esferas da sociedade, não toda ela, é claro, mas uma parte dela, que é contrária à palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que se nós amarmos esse mundo, esse sistema mundial, contrário à palavra de Deus, à verdade de Deus, aos princípios de Deus, o amor do Pai não está em nós. Um crente mundano é um crente que ainda não conheceu o amor de Deus. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, revelando as intenções dos nossos inimigos, 3 inimigos, a carne, Satanás e os demônios e o mundo. Sabemos que Satanás desenvolve maquinações contra o povo de Deus. Sim, a Bíblia fala do laço do passarinheiro. Sim, no Salmo 91. A Bíblia fala das ciladas do inimigo. São constantes contra nós. A Bíblia fala de uma maneira de Deus nos livrar delas. Também é através da intercessão, quando o Espírito revela a alguém os planos do inimigo e levanta tal pessoa para orar, clamando para que o Senhor desfaça todo o laço. Amém? Eu me lembro que uma vez nós estávamos orando, eu e a Sofia, junto com outro pastor, que Deus usa muito na área da libertação, batalha espiritual. No meio da oração, ele viu um demônio se apresentar do lado da Sofia.
E aquele demonião estava reivindicando o ventre da Sofia. A minha esposa, o ventre dela. Ele se achava no direito, ele apareceu. Aquele pastor viu o demônio do lado dela, não dentro dela, mas do lado dela, reivindicando como uma espécie de legalidade familiar, legalidade de herança familiar. Na hora a oração dele mudou, ele estava orando em línguas, uma língua parecida com o que a gente geralmente ora. De repente ele começou a orar com uma língua meio que nórdica, assim, meio que germânica, diferente, gente. Nós ficamos até surpreendidos, assim. E aí ele até alterou a voz, começou a falar com mais autoridade, de forma mais ardente, mais pujante. E depois ele contou para nós que no meio da oração um demônio se apresentou, se achando no direito de poder tocar no ventre da Sofia. E ele repreendeu em nome de Jesus e o demônio vazou. Amém? Você entende isso, gente? Isso existe. Essas coisas existem. Eu já tive que expulsar o demônio da minha sogra. E na boca da minha sogra, o demônio que estava perseguindo a família, né? A avó da Sofia tinha sido mãe de santo. Imagina disso. Então o demônio se achava no direito de atormentar as gerações para baixo. Nós levamos no encontro com Deus, de repente a minha sogra cai endemoniada, o demônio toma a boca dela e diz: eu vou matar a criança que está no ventre dela. A Sofia estava grávida, acho que de uns 5, 6 meses. Na boca da minha sogra. Vou matar aquela criança. Aquele auê que demônio faz, né? E nós estamos ali, eu repreendi em nome de Jesus. Você vai sair, demônio. Sai! Saiu o demônio. Aí eu fui correndo lá na minha casa, onde a Sofia estava. Peguei óleo ungido, coloquei sobre o ventre dela. E falei: demônio, aqui você não vai tocar. Esse ventre pertence ao Senhor Jesus. A minha esposa já é filha de Deus e você não pode tocá-la. Em nome de Jesus. O que aconteceu? 2, 3 meses depois, nasceu a Giovana. Quem pode dar uma glória a Deus? Então, quando Deus te mostrar alguma coisa, uma cilada, algo que o demônio está fazendo na vida de alguém, numa situação, na sua família, seja o que for, você não pode ficar passivo, você tem que ter uma atitude proativa, de guerreiro, não de covarde, mas de uma pessoa corajosa, ousada, que conhece a palavra, que conhece e sabe que toda a autoridade foi nos dada nos céus e da terra através de Jesus Cristo. Nós aprendemos no domingo de manhã. Elias orou ao Deus dos céus e os céus se fecharam durante 3 anos e 6 meses. Aí 3 anos e 6 meses depois, que houve aquele desafio do Monte Carmelo, o povo de Israel que havia se corrompido, se arrependeu dos seus pecados. O que aconteceu? Deus deu uma nova direção para Elias. Elias, sobe lá no monte, e agora ora para que os céus se abram e a chuva abundante venha sobre a terra. Elias subiu lá no céu, mandou seu servo durante 7 vezes, e provavelmente no extremo do monte, na direção do mar, para ver se vinha alguma nuvem. Na 7ª vez, depois de 7 tentativas de perseverança, de oração perseverante, fervorosa diante de Deus, a Bíblia diz que ele colocou o seu rosto junto ao joelho, uma espécie de posição fetal, uma espécie de posição de alguém que estava gerando algo no mundo espiritual. O que aconteceu? Os céus se abriram e houve abundante chuva. Amém? Quem quer receber abundante chuva de Deus na tua vida? Quem quer receber de Deus discernimento dentro daquilo que Satanás às vezes está fazendo na vida das pessoas ou ao seu redor? Eu quero. É como se fosse a contra-espionagem de Deus. Vocês sabem que no mundo das nações, né, existem os espiões para descobrir o que o inimigo vai fazer contra aquela nação. Para isso que servem os espiões, para trazer informação. Informação é importantíssimo numa guerra, sim ou não, irmãos? Sim. A mesma coisa é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o nosso espião.
Espírito Santo é quem nos dá o discernimento e revela para nós as intenções dos nossos inimigos. Quando nós estamos clamando ao Senhor, Deus revela para nós os planos do inimigo, levanta uma pessoa para orar, seja eu, seja você, seja quem for, clamando para que o Senhor desfaça todo o laço. Fala comigo, todo laço vai cair por terra, em nome de Jesus. Fala comigo, todo embaraço, todo intento do inimigo, vai cair por terra, em nome de Jesus. E para terminar, irmãos, quais são as recompensas de um intercessor? Por que é importante eu e você sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de súplica, homens e mulheres de intercessão, de ações de graça e de batalha espiritual? Qual é o benefício? O que eu ganho da parte de Deus? Quais são as bênçãos recebidas, ou seja, as recompensas de um intercessor? Em primeiro lugar, a alegria de ver as orações respondidas. Amém? Quem quer ver suas orações respondidas, gente? Quem já teve alguma oração respondida aí? Levanta a mão. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. Quando você vê que Deus é uma realidade, Deus é real, Deus age. Aquilo que nós oramos, pedimos, clamamos, a resposta do céu virá sobre você. Essa é uma das maiores recompensas, ter a alegria de ver as nossas orações respondidas. Ter um intercessor é ser participante das ações de Deus no mundo. É como se ele fosse o nosso sócio dos milagres do Senhor. Isso edifica a nossa fé, traz motivação para a nossa vida, inspira outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. O intercessor profundo é sempre alguém amado na igreja, porque todos sabem que a sua vida é fonte de bênçãos. Quem aqui quer ser fonte de bênçãos? Amém? Glória a Deus. Deus te chamou para ser fonte de bênção. Não fonte de desgraça, não fonte de fofoca, não fonte de murmuração, não fonte de negatividade, não fonte de incredulidade, mas fonte de bênçãos. Você pode ver, toda pessoa que é intercessora dentro da igreja, ela é querida. Todo mundo procura ela, porque quer receber uma oração, porque percebe que Deus usa aquela pessoa. E eu não estou falando só dos pastores, não, gente. Pessoas comuns, irmãos e irmãs, nossos voluntários, nossos obreiros, as pessoas comuns aqui que Deus usa de forma poderosa. Amém? Segura a mãozinha no seu coração e fala, eu quero ser um intercessor, ter a alegria de ver as minhas orações respondidas para a glória de Deus. Segunda recompensa de um intercessor, a bênção do Senhor sobre a vida do intercessor. Todo intercessor é abençoado. Ele é abençoado, gente. Ele é alegre, ele é feliz, ele é um ganhador de almas. Ele é uma pessoa magnética, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem beber de Deus através da vida dela, porque a bênção de Deus está sobre ela. Há uma lei no mundo espiritual que não falha, aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Baseados nisso, podemos afirmar que o intercessor semeia bênção na vida dos outros e, por certo, colherá bênçãos em sua própria vida. Quem semeia bênção vai colher bênção. Sim, semeia sim. Por exemplo, a Bíblia diz em Jó 42:10 que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Deus deu uma porção dobrada de bênçãos, na medida em que Jó intercedia e orava pelos seus amigos. E não eram qualquer amigos, não. E não eram amigos bonzinhos, não. Nós sabemos pela história de Jó, que os seus amigos, em vez de darem apoio, consolo, amor, naquela situação catastrófica que Jó estava,
começaram a julgá-lo, criticá-lo, né? E falarem de uma maneira a desanimá-lo. E Deus teve que intervir. E Deus falou, ó, vocês aí, se não for Jó na vida de vocês, vocês estão lascados. Jó, ore pelos seus amigos, para que eu tenha misericórdia e não ira deles. Aí Jó começou a interceder, foi um sacerdote, começou a orar, e a Bíblia diz que a bênção dobrada de Deus veio sobre Jó, na medida em que ele orava e intercedia pelos seus amigos, amigos da onça. Talvez até, né, se quebrantaram com esse episódio todo, né, e voltaram realmente com um coração diferente. Esperamos que sim. A Bíblia não fala, mas talvez sim, né? Deus puxou a orelha deles, exortou eles, queria fulminá-los ali no final do episódio de Jó. Se não fosse a oração de Jó, iam para o beleléu. Mas o que é tremendo é isso, Jó foi abençoado na medida, em dobro, não é de qualquer maneira, em dobro, em tudo o que antes possuía. Esse homem passou por sofrimentos terríveis, chegou a um estado de miséria, de doença, mas ainda assim não deixava de ser um intercessor. Intercedia pelos seus filhos, intercedeu pela sua esposa, intercedeu pelos seus amigos. Por isso também Deus mudou o seu cativeiro e abençoou de maneira abundante, dando-lhe duplicadamente tudo o que ele havia perdido. Ele tem prazer em investir na vida dos que investem em outros. Fala comigo, Deus tem prazer de investir na vida daqueles que investem em outros. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Quem vai investir em oração na vida de outras pessoas? Levanta as duas mãos para o céu e fala, Senhor, eu quero ser uma fonte de bênçãos, ser um intercessor, ter uma bênção na vida de outras pessoas e receber, pela fé, porção dobrada das bênçãos investidas. E terceiro lugar, gente. Primeiro, alegria de ver orações respondidas. Segundo lugar, a bênção do Senhor sobre a vida do intercessor. O exemplo é Jó. Terceiro lugar, o privilégio de ser um amigo de Deus. Olha que coisa linda, gente. O privilégio de ser um amigo de Deus. Irmãos, presta atenção. Quanto mais você orar, mais amigo de Deus você vai ser. Mais você vai conhecer o coração de Deus. Mais sensibilidade espiritual você vai ter. Por exemplo, como é que eu adquiri essa sensibilidade sobre demônios? Você sabe como? 15 anos fazendo batalha espiritual. Não é um ano, não é um mês. 15 anos fazendo batalha espiritual. Praticamente todos os dias. Hoje são 18. Amém? Isso dá sensibilidade. É o privilégio de ser amigo de Deus. À medida que nos aprofundamos no ministério da intercessão, tendemos a desenvolver maior intimidade com o Senhor, maior sensibilidade espiritual, maior domínio das coisas de Deus. Foi assim que Abraão se tornou pai da fé e amigo de Deus. E ele confia em nós e tem prazer em nos revelar seus segredos, quando percebe que não somos interesseiros e que temos disposição de chorar com ele pelas causas das pessoas. Quando é que foi a última vez que você chorou por outras pessoas? Quando é que foi a última vez que você chorou orando por outras pessoas? Eu fiquei sabendo essa semana, toda essa montoeira de polícia que veio para cá, né? A polícia, como é que se chama? A Polícia Nacional, né? Força Nacional. Vieram um monte de gente para cá, delegados de polícia, começaram a prender um monte de bandido, um monte de gente. Sabe por quê, gente? 71 pessoas morreram nas 26 cidades da região. 71 pessoas morreram.
como é que é o nosso coração quando a gente escuta uma notícia dessa? Ah, é tudo bandido, tem que morrer mesmo. Ou você chora, você clama a Deus, você ora, você intercede e fala, Senhor, eu não quero esse tipo de situação na minha cidade e na minha região. Hein? Como é que você recebe essa notícia? Você sabia que no Brasil morrem 62 mil pessoas por ano assassinadas de morte violenta? A cada 14 minutos, uma mulher é estuprada na nossa nação. 14 minutos. Por ano, mais de 100 mil pessoas se suicidam no mundo. 100 mil pessoas. O Brasil produz 10% da violência mundial. É um dos países mais violentos do mundo, é o Brasil. Você tem uma ideia, em 10 anos de guerra no Vietnã, morreram 30 mil soldados norte-americanos. No Brasil, por ano, morrem o dobro disso de mortes violentas na nossa nação. Como é que a gente recebe essas notícias? Será que a gente chora pelas mães que estão enlutadas, pelas famílias que ficaram assoladas, tanto daqueles que sofreram a grave a violência, como aqueles que perderam seus entes queridos através de mortes horrendas? O problema é esse, gente. A gente é tão salpicado de sangue, de violência, de morte, que quando a gente escuta mais uma morte, mais uma tragédia, o nosso coração já está duro. Sim ou não? Sim. Se você ficar assistindo aqueles programas policial mesmo, pronto. Será que temos disposição de chorar com Deus pelas causas dos homens, pelas necessidades das pessoas? Será? O intercessor passa da condição de um simples servo para um amigo de Deus. Tem muita gente na igreja que só vai esquentar banco, só vai, cumprir um número, ou como se fosse fazer um evento social, ou desencargo de consciência, porque vai para agradar os outros, ou porque quer arrumar uma namoradinha na igreja, ou namorado. Muitos até se engajam na obra de Deus, se tornam servos de Deus. Mas são poucos aqueles que se tornam amigos de Deus. Sabe o que seria o correto, irmãos? Cada um de nós temos um caderninho de oração. E a cada oração respondida, você faz um xizinho. Sabia que tem um livro de um autor inglês, que é o pai dos órfãos na Inglaterra, que cuidava de 3 orfanatos com mais de 3 mil crianças. Ele tem um livro chamado George Miller, é o nome dele. Ele tem um livro chamado As 50 mil orações respondidas. 50 mil orações respondidas. Sabe por quê? Porque ele tinha um caderninho, ele anotava cada uma das orações que ele fazia, as necessidades. Imagina você cuidar de 3 mil crianças, numa época em plena revolução industrial, onde a pobreza e a miséria era extrema, principalmente na Inglaterra. Mulheres e crianças morriam no meio das minas de carvão, no meio das indústrias de tecelagem, com aquelas máquinas pesadas, no meio da indústria metal-mecânica, que até hoje eles são fortes. Milhares de mulheres e crianças trabalhavam 20, 22 horas por dia. Às vezes morriam de cansaço, gente. Imagina você trabalhar 18, 20, 22 horas por dia. E esse homem se prontificou a cuidar de 3 mil crianças. Ele tinha um caderninho, ele anotava os pedidos de oração, as necessidades, e a cada oração respondida,
ele escrevia. Quem aqui vai comprar um caderninho de oração? Eu vou. Deus está falando comigo nessa noite. Não sei por que o Espírito Santo, estou até arrepiado aqui. Não sei por que o Espírito Santo falou isso, mas ele mandou te falar. Compre um caderninho de oração. Me lembra lá, Beth, tá? Beth vai comprar um para mim, para ela, para a Sofia e para a Leia. Em nome de Jesus. Amém? Quem quiser dar o nome ali para a Betinha, a gente compra para você. Quem dá glória a Deus aí? Então dá o nomezinho para a Beth. Nós vamos comprar um caderninho para você de oração. Deus mandou, tem que obedecer. É assim que funciona o reino de Deus. Deus falou, você sente que Deus falou com você, você não tem que ficar, não, você tem que fazer. O que Deus falar, você tem que fazer. Obediência no reino de Deus é na hora. Não é deixar para amanhã aquilo que Deus mandou você fazer. Eu vou comprar um caderninho de oração. Quantos aí vão ter um caderninho de oração? Dá um glória a Deus. E eu quero que você anote as suas orações. Você ore em cima desse caderninho até Deus responder aquilo que você está orando. E você vai ver coisas incríveis que Deus vai fazer na sua vida, gente. 50.000 orações respondidas. Quem aprendeu bastante coisa aqui sobre oração, dá um glória a Deus. Então agora vamos praticar? Vamos para a academia da fé? Vocês aprenderam agora a teoria, agora nós vamos praticar. Eu queria chamar aqui os obreiros e o pessoal da intercessão para nós estarmos orando por vocês. Venham aqui na frente, primeiro os obreiros e a turminha da intercessão que me auxilia, a Ana, Maria Rosa, Sofia. Venham aqui na frente, nós vamos colocar vocês junto comigo aqui para orar pelos nossos irmãos. A Leia, o Robson também. Bora, João, vem. O nosso tesoureiro. Vem cá, tesoureiro, vem aqui junto. Essa bênção aqui está comigo desde o começo da igreja, gente. Primeiro casal que Deus estabeleceu nessa obra. Fazem parte dessa história. É um dos motivos de eu estar aqui, em Umuarama. A Aninha fez aniversário ontem. Vamos dar uma salva de palmas para ela, preciosa. Tem sido uma bênção nessa igreja. Maria Rosa, Sofia. Vem aqui, ó, fiquem pertinho uma da outra aqui, tá bom? E aí eu queria pedir que o Diogo ungisse cada um com bastante óleo, tá? Na mão assim, coloque, esfrega. Porque nós vamos orar por vocês. Quem precisa de oração? Todos vocês, né? Quem quer receber oração hoje, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Venha, venha, venha. Pode procurar qualquer uma dessas pessoas. Nós vamos estar orando. Até se possível, todos venham aqui na frente. Nós queremos ungir você com óleo e nós queremos orar pela sua vida. Você vai falar qual é a sua necessidade, resumidamente. E aí, esses irmãos simples, comuns, assim como eu, vão orar por você e Deus fará maravilhas. Eu creio na palavra poderosa do Senhor. Pode encerrar, tá bom? Pode. Só deixa a gente terminar, tá? Então, vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar por cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Ó Deus, eu quero consagrar cada um deles, ó Deus, o Diogo, o Robson. Quero abençoar, Pai, a Pri, cada um deles, ó Deus, o João, no nome de Jesus. Pessoas simples como eu, que aqui estão na frente, ó Deus, para orar pelo teu povo, Pai. E serem instrumento de bênção na vida de cada um deles. Pai, abençoe a Aninha, fez aniversário ontem. Nós agradecemos, abençoamos a sua vida. Derrama a tua glória sobre cada um dos nossos irmãos. Pai, nós queremos orar por cada um deles. Queremos clamar, ó Deus, pela tua face, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite maravilhosa. Pastorzão, vem cá me ajudar. Chama lá, pastor.
Vem me ajudar aqui. Esqueci de te chamar, me perdoa. Vem. Em nome de Jesus, nós continuamos orando pelas pessoas. Vem cá, aqui, ó. Pode orar pela turma aqui, tá? Me ajuda aqui. Isso. Pai, no nome de Jesus, nós continuamos a orar pelas pessoas. Queremos clamar por cada uma delas, em nome de Jesus, nas suas necessidades diversas. Pai, essa é a noite da fé. Essa é a noite onde a nossa fé é exercitada. Pessoas simples, pessoas comuns, como eu e os meus irmãos. Nós vamos orar pelas pessoas. E milagres e maravilhas vão acontecer, em nome de Jesus. Nós queremos ungir cada uma delas, Pai, no nome de Jesus. Queremos orar por cada uma delas, declarar toda sorte de maravilhas na vida dos teus filhos, ó Deus, nas suas casas, nas suas famílias. Abençoa cada um deles, Pai. Ungimos eles com óleo. O teu óleo, ó Deus, transborde sobre as suas mentes, sobre os seus corações. Em nome de Jesus, ungimos cada um deles. Abençoamos os teus filhos do alto da cabeça à planta do pé. Pode vir aqui, ó. Gente, da fila aqui, ó, pode ir chegando. Na medida que vai liberando, vão chegando. Em nome de Jesus. Pai, vai abençoando os teus filhos. Aqui, ó. O Robson, aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente. Em nome de Jesus, Pai, colocamos cada necessidade,